vídeos, né, na internet nessa questão de igrejas, denominações e cada absurdo que muitas vezes você vê, assim, você olha e fica pensando assim, cara, como a coisa realmente mudou, né, de algumas décadas pra cá, né, então, as mais variadas instituições religiosas. Daí vem essa questão da reflexão do como que essas instituições religiosas elas criam e perpetuam a imbecilidade e essa questão de tornar ou criar as pessoas, né, com esse espírito idiota, entende? Onde você mistura alguns elementos bíblicos com outros elementos, muitas vezes vindo de cultura secular, ou então que são até mesmo contra, e aí se coloca junto e apresenta isso pro povo, muitas vezes como forma de entretenimento. E aí você vai pra Bíblia ver, né, como é que funciona a coisa, e geralmente a corrupção dentro desse meio religioso ela vai começar primeiro nos líderes, para depois ela ir escalando, né, de uma forma descendente, até chegar no escalão mais baixo, né, daquele que compõe então a instituição. Isso daí se observa claramente, né, no livro de Gênesis, a própria história do povo de Israel, né, com a liderança primeiro se corrompendo para depois chegar num certo nível onde o povo se corrompia. Inclusive aquele livro de Reis, né, primeiro Reis, segundo Reis, mostra claramente que quando o rei era bom, o povo seguia a Deus, fazia a coisa correta, mas uma vez se levantando um rei mau que não conhecia o Senhor, sempre repete essa expressão, que não conhecia o Senhor. Daí o povo sacrificava aos ídolos, virava aquela balbúrdia toda, entende? E geralmente nessa apostasia toda, a primeira coisa que eles fazem é trocar o Deus que eles estão adorando. Simplesmente uma nova geração às vezes se levanta que não conhecia o Senhor, entendeu? Não sabe quem é Deus, quem que é o Deus verdadeiro, não conhece o Filho de Deus, e aí vão seguindo o caminho da apostasia e se unindo, no caso ali do povo de Israel, se unindo contra as nações, e no caso das pretensas instituições religiosas cristãs, se unindo com os seculares. E essa prática do cristianismo aí merece, de certa forma, ser refletida, porque a ideia, muitas vezes, dos líderes é tentar modernizar a igreja. Aí se coloca entre aspas, bem grande nesse sentido, porque nessa modernização vai mundanizando a igreja, transformando a própria instituição em algum tipo de casa, onde simplesmente tem um clube social, então alguma coisa nesse sentido. Daí você vem para a Bíblia, ver realmente a coisa, como é que funciona. E lá em Apocalipse 13:17, quando Jesus fala, dá aquele diagnóstico da condição da igreja, da condição laodiceana, ele comenta ali dizendo o seguinte, né, como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus faz esse diagnóstico da religião cristã como um todo, o período histórico aí, cristão, nesse sentido aí, quando a igreja sai, assim, a igreja cristã, a própria religião cristã sai desse período de Filadélfia e entra nesse período de Laodiceia, essa transição da segunda metade do século XIX para essa era contemporânea, né, onde você tem justamente essa questão do mundanismo dentro da igreja, quer dizer, tu não é nem frio nem quente, né, morno. E aí tem toda essa argumentação da própria instituição, dizendo que é rica, não tem falta de nada, só que mal sabe ela que é desgraçada, miserável, pobre, cego e nu, como diz o texto. Então é esse o diagnóstico que o próprio Cristo, que em tese é o cabeça da religião cristã, ele dá o diagnóstico da própria religião, que é a condição da religião. Então, assim, contestar o que está sendo dito, ou a reflexão feita, em tese é contestar o que o próprio Jesus fala, entendeu? Geralmente tem muitas pessoas que reclamam, né, dizendo não se deve queimar a igreja cristã, ou então queimar a religião cristã. Na verdade não é queimar, é porque já está queimado, entendeu? O próprio Cristo já deu o diagnóstico nesse sentido, entendeu? E aí essas instituições, como é que elas vão fazer então para levar os membros a acreditarem que Cristo está lá dentro, quando na verdade está fora, né? Tanto que ele fala no próprio capítulo, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entender, né? Entrarei com ele, em sua casa, né? Sairei com ele, ele comigo, né? Tem que ouvir a voz, só que ele está do lado de fora batendo. Então significa que ele não está dentro, né, do próprio seio da religião. Então não é o cabeça da igreja cristã. Inclusive em outros vídeos eu já tinha mencionado que o próprio Satanás já tinha
esse plano, esse estratagema de se tornar o dirigente do mundo cristão através do líder espiritual, que é o Papa, né? O bispo romano, o episcopo ou vigário de Cristo, né? Que vai substituir então a função sacerdotal de Cristo no santuário celestial por uma função terrestre, né? Não só assim assumindo a ideia de um mediador, um vigário ou um tipo de substituto de Cristo, mas, né, o próprio Deus na Terra, né? Nós, os papas, temos o lugar do Deus Todo-Poderoso, como diziam alguns papas no passado. Então, quem que é o dirigente das igrejas? Né? Aí você pega o ecumenismo, um conluio de uma igreja com outra, né, através de pontos comuns de doutrina, e tudo isso em nome de Deus, né? Inclusive uniões seculares, né, onde a religião cristã se torna cada vez mais popular, inclusive políticos e outros tipos de dirigentes mundanos mesmo, inclusive corruptos, né? Os cristãos estão lá batendo palma, aceitam os caras numa boa dentro das instituições, e tu vê que a religião, ela não foge muito do que outros indivíduos até seculares ou ateus já diziam, que não passa de um tipo de ópio do povo, né, como dizia o Karl Marx, ou um tipo de meio que leva à estagnação, né, do pensamento, ou um meio de criar uma certa distração, né, para o povo, porque vai oferecer essas ideias abstratas que o povo anseia, mas de fato sem um tipo de conhecimento, alguma base forte, que no caso o próprio Cristo proporia, aquilo perde o sentido. Irei em um clube social, algum meio de entretenimento. Daí a importância de simplesmente chegar a uma conclusão nesse sentido, porque de fato as igrejas, as instituições como um todo, elas criam, são fábricas de pessoas que não pensam, porque a definição de idiota, né, do idios, vem dessa ideia de carência de inteligência, de discernimento, né, a tolice, a ignorância, não só a ignorância no sentido de falta de conhecimento, mas como de tentar defender a própria matrix instaurada da qual a pessoa faz parte, entendeu? Sendo ignorante em relação ao outro. Então ela não vai ouvir opiniões contrárias e muito menos tentar averiguar qualquer tipo de erro para tentar corrigir, entende? Pessoas estúpidas muitas vezes que vão estar sendo forjadas dentro de um sistema assim. E muitas vezes a vaidade, pessoas pretensiosas, entendeu? Que tem uma fala muitas vezes até ofensiva, principalmente com quem discorda de certos pontos, entende? Então essa questão da falta de inteligência, da falta de discernimento, muitas vezes tu vê dentro das igrejas essa questão deles não conseguirem nem discernir o que é santo do profano, que a própria Bíblia manda discernir. Quer dizer, tu não vais nem para a direita nem para a esquerda, entendeu? Tu tem que seguir todas as palavras dessa lei, só que eles não querem isso. A questão é simplesmente tu tentar, de certa forma, dançar conforme a música que é apresentada ali na religião. Quer dizer, tu segues a cartilha do pastor, do líder, tudo ok. Então, uma vez que tu tá fora, e tu é um inimigo da fé, ou então, de certa forma, tu tá tentando fazer divisão, né, dentro das igrejas, ou das instituições, né, porque aí vai quebrar o dízimo. Série de problemas para esses líderes. E um líder, um pastor, né, odiaria esse tipo de mensagem porque vai contra os interesses, né, da matrix religiosa como um todo. Mesmo que a narrativa ou aquilo que está sendo mostrado venha do próprio Jesus, né, de acordo com Apocalipse 3,17 que foi lido. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, quer dizer, as instituições consideram-se extremamente ricas, e de fato são, entendeu? Tanto de dinheiro aí, cada pastor bilionário, é só bilionário, né, no Brasil, só pesquisar aí na internet, você vê ali os 5 ou o ranking 10 dos pastores mais ricos do Brasil, ou das igrejas que têm mais instituições, né? São ricas de fato, né, como ele diz aqui, nada tem falta, né, em termos materiais, só que é uma igreja que não tem zelo, desgraçada, pobre, cega, quer dizer, não tem o colírio para ver, né, enxergar. São igrejas geralmente cegas, né, os membros que estão lá são cegos também, assim espiritualmente falando. São desgraçados, porque eles não reconhecem a própria condição, e ainda pobres, espiritualmente falando, porque não tem tesouros acumulados no céu, mas na terra. Então o apelo ao aspecto material, e principalmente como forma de bênção divina. Quer dizer, se tu é rico, é porque Deus te abençoa, né? É bem parecido com aquelas ideias do passado. E também a questão da cegueira,
da nudez, né, espiritual, quer dizer, uma igreja sem a vestidura do caráter de Cristo, mas é simplesmente um caráter que vem muitas vezes da comunidade entre a igreja cristã e o mundanismo como um todo. Então aí você chega a umas conclusões dessas, né, a partir de um texto simples que Jesus vem trazendo, a partir aqui desse quinto evangelho de João, digamos assim, é o Apocalipse. E aí é curioso você analisar outros pontos, né, por exemplo, lá em Jó 38:2, vem trazendo a ideia, né, do escurecimento ali do conselho através de palavras sem conhecimento, que é justamente o que é a teologia moderna atual, essa teologia contemporânea, entendeu? Onde você estuda muito mais a opinião de homens do que o que está escrito. Inclusive, sobre essa questão do saber teológico e o saber histórico, muitos acreditam que é essencial dentro do preparo aí da obra cristã você adquirir esse tipo de conhecimento. Entendeu? Não, vamos pesquisar as línguas antigas, contexto histórico, teológico, aí utilizam uma série de outros livros, outros materiais, para tentar chegar a uma conclusão que às vezes está óbvia ali no texto, porque a ideia é entender o que lê, né, a forma que está ali. E aí, simplesmente através do estudo histórico teológico, você muitas vezes é desviado, né, de alguma verdade fundamental que está ali naquele texto, para estudar aspectos que às vezes estão muito ligados a um passado muito distante, entendeu? Beleza, a pessoa querer algum tipo de conhecimento, sim, só que o problema é tu obliterar a verdade que está diretamente exposta, entendeu? Dentro daqueles textos. Então aí eles supõem muitas vezes que esse tipo de conhecimento prepara para a obra cristã, um conhecimento histórico, teológico, e aí acham que vai ser de grande utilidade tudo isso daí no ensino do evangelho. É só que o que acontece, tu tá falando com pessoas simples, com gente que muitas vezes não tem estudo, e aí como é que tu vai falar? Tu vai falar em grego, em hebraico, em aramaico com elas? Ou então tentar usar termos difíceis para tentar elucubrar alguma ideia que de certa forma pareça ali uma coisa assim super grandiosa, quando as verdades bíblicas são realmente simples e uma coisa aplicável ali, óbvio, com a ajuda de Deus e tal. E assim, tu não vê Jesus em nenhum tipo de momento nos evangelhos trazendo algum tipo de mensagem assim, extremamente difícil de compreender, entende? O que ele fazia era sempre ele contar por parábolas para que eles não vissem, né, e ouvindo não entendessem, né? Porque uma coisa é tu falar pro povo, a outra é pros discípulos, né, que tá buscando verdadeiramente. Então tem essa diferenciação também. Mas aí o que acontece? As pessoas elas procuram então adquirir esses conhecimentos históricos e teológicos, achando que isso vai ajudar na pregação do evangelho, só que muitas vezes não vai ajudar, muitas vezes vai atrapalhar, entende? Então assim, o laborioso estudo das opiniões, né? Então, os caras não estão estudando opiniões de homens, de pessoas que têm os seus PhDs da vida, né, nessas áreas cristãs, religiosas, teologia bíblica, sistemática e tal. E aí vai estar estudando opiniões de homens. Muito similar à própria época de Jesus, quando tu tinha ali os escribas, os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, que tinham ali as escrituras, os saberes históricos e teológicos da época, mas estavam rejeitando o Jesus. E aí qual que é o proveito, né, de tu ter um estudo que muitas vezes ele sai de uma linha e aí de repente ele vai te conduzir a um tipo de raciocínio ou pensamento que tu pode estar com Jesus na tua frente e tu vai rejeitar, porque aquilo é contra o status quo do pensamento que você criou, né, a partir daquele estudo. Então é importante ver esses detalhes aí dentro do que está escrito, né? Palavras vazias ou conselhos obscurecidos com palavras sem conhecimento, de acordo aí com Jó 38:2. Então, bibliotecas muitas vezes cheias, né, de volumes de conhecimento de história, teologia, né? E aí as pessoas gastam dinheiro naquilo que não é pão, para ter algum conhecimento diferenciado, né, de coisas ou verdades simples que aparecem nas escrituras. Eu mesmo fico refletindo muito nessas questões aí. E a gente tem que aprender com o que está escrito. Entendeu? Jesus dizia: eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá para sempre. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. De acordo aí com João 6:35,
o verso 51, o verso 47, 63. Então, aprender dele diretamente, ao invés do estudo feito a partir de fontes extrabíblicas ou pensamentos, ideias elucubradas de outras pessoas, entendeu? Querendo ou não, as pessoas acabam confiando a salvação delas a pessoas preparadas na área. Isso daí é curioso. Quando, na verdade, ela tem que se fundamentar em Cristo e no que está escrito. Então, assim, em alto grau, o que acontece? A teologia, né, e a própria história, né, quando são estudadas, dentro dessa parte espiritual, elas não passam do quê? De registros especulativos da mente humana. Não são a palavra de Deus. São registros, elucubrações humanas que as pessoas vão fazendo. Então, assim, o que está escrito literalmente não está sendo aplicado. E aí a pessoa ela tem que fazer uma escolha nesse sentido. Então, em alto grau, teologia da forma que é estudada, que é ensinada, é simplesmente um registro de especulações humanas. Entende? Porque são ricos nesse tipo de conhecimento, mas o conhecimento essencial bíblico não é colocado. Então é importante estar vendo justamente esses detalhes, né, que tem que ver com essa questão de acumular muitos livros, muitos conhecimentos, né, históricos e tal. Só que o conhecimento incha, né, como dizia Paulo, mas o amor edifica. Então é um contrapeso aí que tem que ser feito, né, conforme o que está escrito de fato. Então aí no caso as pessoas obtêm um alimento aí para a mente, para a alma, focado então na especulação humana. Então, com a ambição então, muitas vezes esses teólogos de se relacionarem com filósofos ou pessoas que trabalham nessa área, simplesmente no desejo então de apresentar ao povo o cristianismo dentro de uma capa filosófica ou em termos e frases eruditos, né, que sejam aí entendidos por pessoas de classes sociais abastadas, entende? Mas não é um evangelho simples, mas um evangelho de conceitos muitas vezes. Então isso daí a pessoa tem que ficar realmente esperta. E aí tu vê que todos esses sistemas religiosos, instituições, criando o que? Idiotas úteis, a partir do abandono do que está escrito e da exaltação de líderes, pastores ou até mesmo de pessoas mundanas, né, que vêm aí supostamente convertidas e que trazem muitas vezes aspectos do mundo para dentro da religião, e como a maioria das pessoas acha que a sua religião é a verdadeira, eles permanecem no status quo, como uma letargia mental, uma consciência cauterizada. Simplesmente porque se acha que a tua religião é a certa, você fica ali preso dentro dela, e beleza, não vai mais estudar, não vai pesquisar, não vai procurar crescer dentro do que está escrito. E vai concordar 100% com o que os pastores dizem, os líderes, que afinal é a religião certa. Mas o que dizer se o que está sendo pregado é contra o que está escrito? Aí geralmente as pessoas não vão fazer nada, porque a sua religião é certa, e se pressupõe que a opinião dos pastores também está certa. É por isso que é um erro tremendo confiar a sua salvação a pessoas preparadas na área, entendeu? Porque é a mesma coisa do povo que rejeitou Jesus. Eles não rejeitaram porque estudaram as escrituras, mas justamente porque confiaram na opinião dos líderes sobre se eles aceitariam ou não Jesus como Messias, e como eles rejeitaram, o povo também rejeitou. Então que caia sobre ele, ou sobre nós, o sangue, né, desse homem. Como de fato caiu, né, no ano 70, só que era o sangue deles mesmos, miseravelmente e de uma forma justa. Então é uma coisa que tem que ficar clara, né? No livro de Provérbios também, sobre essa questão da tolice, então essa ideia, né, da fábrica de cristãos úteis, idiotas, né, que vão estar ali simplesmente servindo aos seus líderes, os pastores, né? Inclusive tem uns cachorros de pastor, os cães mudos, né, que não querem ladrar quando vê uma coisa errada, ali simplesmente para controlar as ovelhas muitas vezes e fazê-las servir aos pastores, né, que se alimentam ali delas, que nem diz lá no livro de Ezequiel. Então aí, o livro de Provérbios 19:2 falando: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os pés. Pessoas estúpidas. Inclusive o próprio livro de Deuteronômio também fala, né, capítulo 32, versículo 28 até o 29, fala, porque são gente de falta de conselhos, neles não há entendimento, quem dera fossem sábios, quem dera que entendesse e que atentassem para o seu fim. Óbvio que está aplicado no outro contexto aqui, mas esse uso retórico é até interessante.
pessoas ali que faltam conselhos, não tem entendimento. Quem dera fosse sábios, né? Mas estão ali, às vezes presos dentro do sistema. E vão, como estão na Matrix, qualquer um que tente abrir os olhos, né, de quem está lá dentro é visto como inimigo, né? Aí a pessoa se converte no agente e aí vai te caçar, né? Pra tentar te eliminar de certa forma. Mas faz parte, né? Ossos do ofício. E aí é Lucas 10, 26, né? Que mostra também como é que Jesus lidou com a matrix religiosa nos dias dele. Lembrando que Jesus não frequentou nenhuma escola rabínica, graças a Deus, porque estava totalmente corrompido aquele sistema educacional. Mas, como diz o livro Vida de Jesus, aos pés de Maria, né, Cristo aprendia as letras, né, da Escritura Sagrada. Então é totalmente diferente do sistema convencional. Então eu preferi, digamos assim, um homem escolhido do que uma escola controlada pelo governo israelita daquele tempo. É curioso fazer até mesmo uma análise dessa. E aí, você pega aqui Lucas 10, versículo 26. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando Cristo, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse que está escrito na lei, e como lês? Na casa do cara era intérprete da lei. Jesus fala para ele, como lês? O que está escrito? Jesus não quis saber de interpretação nenhuma, né, de como o cara ia ver o que estava escrito e o que não estava. Ele quis saber o que estava escrito, como é que tu está lendo. Entendeu? É isso que se faz. Só que as pessoas dentro das igrejas, dentro das instituições, por isso que é uma fábrica de idiotas, infelizmente. Por que simplesmente o sistema funciona desse jeito? Porque as pessoas vão aceitar as interpretações feitas pelos líderes. Então isso daí vai contra o que está escrito, né? Porque o foco é o que está escrito. Como lês? O que está escrito? Se está escrito X, é para fazer X. Se está escrito Y, é para fazer Y. Entendeu? Porque não tem que elucubrar, tem que usar raciocínios filosóficos mirabolantes. Inclusive o próprio Paulo falava, né, para não permitir que nós sejamos enganados por vãs sutilezas e vãs filosofias, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então habita. Não está dizendo que habita. Então os caras vêm com a filosofia, né? Deus Filho, entendeu? Sendo que isso não está escrito. E aí as pessoas vão ouvindo, olha, que interessante nessa visão, e batendo palma e tal, mas não tem nada escrito. Então, não permita que as pessoas venham com as suas vãs filosofias, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Anos 60, né? Habita o verbo no presente. Então é uma coisa simples, né? Só que aí as pessoas ouvem, né, as filosofias, as vãs sutilezas, e aí chega numa doutrina chamada Trindade. Beleza? Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem pela falta de entendimento. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, se as instituições, né, são fábricas de pessoas, muitas vezes nécias, que estão simplesmente seguindo o status quo daquela religião, né, daquela forma, né, de seguir, e não estudam, não pesquisam a história da própria igreja muitas vezes, ou então como se deu tudo aquilo, né, e muitas igrejas, inclusive, formadas a partir de rixas entre pastores, né? Então, complicado. Então, o companheiro dos tolos ficará mais tolo, né? Falta de entendimento aí. Mas aquele que anda com os sábios ficará sábio. Aqui é o Provérbios 13, 20. E 10, 21. 13, 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E é o que vai acontecer com a maioria mesmo, vão ser destruídos por permanecerem ao lado dos tolos. Inclusive, essa questão da própria instituição religiosa, né? O cristianismo, né, em geral, eu coloco no mesmo saco tudinho, porque Jesus lá em Apocalipse 3, 17, né, que foi lido, ele colocou também tudo no mesmo saco.
entendeu? Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Uma igreja aqui, outra ali, não interessa as diferenças. A questão é que o sistema ele tem esse ponto comum de que leva as pessoas a não estudarem a Bíblia, a não estudarem os escritos proféticos, a ficarem numa letargia achando que cada um tem a sua verdade, ou então é a igreja verdadeira, quando que, na realidade, a igreja que Cristo vem buscar é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, que é outra coisa totalmente diferente. Então, vamos desviar o foco aqui, e aí, simplesmente, você fica na sua igreja, na sua congregação, e tá tudo certo. Mas, na realidade, é outra coisa que Jesus vem buscar. E aí você vê a unidade das igrejas, né? O próprio ecumenismo já mostra isso, né? Nem precisa Deus chegar a reunir o joio e o moço para queimar, mas eles mesmos já estão se unindo, entendeu? E aí é simplesmente essa questão das igrejas agora se unindo com o mundo. Por mais que a pessoa não concorde muitas vezes com algumas coisas, né, que são ditas, no fundo ela é só entrar numa igreja que você vai perceber, entendeu? Alguma coisa tá errada. O clima é estranho. Porque você vê governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderindo à igreja, entrando nas religiões cristãs, de matriz cristã. E aí eles fazem isso porque, principalmente os políticos, né, como um meio, uma recomendação de virtude para alcançar o respeito e a confiança da sociedade. Isso aqui é muito comum, principalmente no Brasil, que é um país dito cristão, mas tu vai ver é forró, é carnaval, tudo que não presta, entendeu? Que esse povo defende, e simplesmente não somos cristãos, né? E os mais católicos do mundo, né? Curiosamente, né? Então uma contradição extremamente grande entre a prática e o discurso, e os políticos sabem disso. No discurso a gente tem que manter a pose, né? Políticos, advogados, médicos, né, negociantes aderem à igreja como uma forma de alcançar então respeito, confiança da sociedade, promover seus próprios interesses mundanos dentro da fé, né, cantores, né, que se convertem e aí fazem, pelo menos na minha visão, uma migração de mercado, porque o mercado cristão, o mercado gospel é o que mais cresce, é um dos que mais cresce no Brasil. Então vamos fazer dinheiro em cima dos idiotas que foram criados a partir da religião cristã. Entende? Então, assim, é uma reflexão que tem que ser feita. Entendeu? Porque eles procuram encobrir sob o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. E aí as várias corporações religiosas, robustecidas então com a riqueza e a influência desses indivíduos, mundanos, batizados, se empenham então em obter a maior popularidade e proteção, quer dizer, vamos expandir os negócios da fé, entendeu? Expandir a igreja, porque é um cantor X está se convertendo, é uma ex-paniquete que se converteu, ex-atriz pornô que se converteu, então vamos fazer mídia em cima para dar o testemunho, e aí crescer, trazer mais idiotas e fazer mais idiotas ainda, entendeu? Para perpetuar o sistema podre cristão, entendeu? Que é revestido então com uma capa bíblica e de santidade. E os caras não querem que você tire os panos e mostre a bosta que tá ali no fundo. Quer dizer, que nem diz lá no livro de Sofonias lá, homens sentados sobre as suas fezes, sobre a borra das suas fezes. É algo simples e tá escrito. Nem eu posso negar. Entendeu? Então, assim, ele se usa a influência dessas pessoas mundanas batizadas para empenhar maior popularidade, as pompas das igrejas, a questão, justamente a fábrica de idiotas, né, porque um dos sinônimos para a palavra idiota são pessoas pretensiosas, entendeu? Que vão ser arrogantes e de certa forma se recusar a ouvir a verdade sobre o que está acontecendo, entendeu? Igrejas embelezadas, ricas, né, como dizia Jesus na Apocalipse 3,17, extravagantes e que movimentam avenidas. E aí os adoradores se vestem com o luxo de acordo com a moda mundana, de acordo com a moda. Não é conforme o que está escrito, porque tem até a recomendação de veste do que usar, está escrito também. Que não queremos saber disso, porque é coisa do Antigo Testamento.
Mas os dízimos eles querem saber. Então, se vestindo com luxo, de acordo com a moda, e aí elevados salários são pagos aos pastores mais talentosos para entreter e atrair o povo. Não são ministros bíblicos, são ministros de dinheiro, entendeu? Que estão ali para trazer, então, mais fiéis mundanos que vão pagar os salários deles para transformar as pessoas em seres mais idiotas do que são. Quer dizer, vão tornar as pessoas 2 vezes filhos do inferno, que nem dizia o Jesus, né, em relação aos líderes farisaicos da época, que também estavam unidos com Roma, com política, com esse pessoal mundano. Então, inclusive para condenar Jesus, a igreja judaica teve que se unir com Roma. E da mesma forma, para condenar os santos, a igreja cristã mundana, ecumênica, vai se unir com o papado, com Roma, para detonar com os justos. O fim da história. Coincidência? Então assim, o talentoso pastor vai sendo pago, né, para atrair o povo, vai estar recebendo dinheiro, fia dinheiro ali, e aí os mais ricos da igreja que controlam, que vão ditar ali os rumos da igreja. Eles são cabeça da igreja. Cristo está fora ali batendo. Se nem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar em sua casa, serei com ele comigo. Só que tá fora, né? Então, os caras não querem nem saber, eles querem saber do status quo ali dentro da igreja. Não, porque a nossa igreja é verdadeira, então tá tudo certo. E nós estamos pagando aqui o salário dos pastores, os que doam mais dízimos têm mais influência. Existe sim diferenciação entre ricos e pobres dentro das igrejas, não sejamos hipócritas. Se tu for bem vestido, com luxo, conforme a moda, você vai ser muito bem tratado dentro das igrejas. Agora, se tu for da ralé, os caras não vão nem olhar na tua cara. Essa é a verdade. E todos cristãos. Seus sermões, aqui dos sermões dos pastores, né? No caso dos sermões deles, são sermões aprazíveis, agradáveis. Eles pregam amor, pregam Jesus, pregam prosperidade, né? A teologia da prosperidade, né? De como a pessoa adquire tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas ninguém quer saber do tesouro espiritual. Beleza? Sermões que pregam e inclusive envaidecem, né, a forma, a própria vaidade, né, a ganância das pessoas, que quem é rico está sendo abençoado por Deus, porque está entrando dinheiro na conta e Deus está abençoando, né, como se dinheiro fosse uma bênção extremamente fundamental para o reino de Deus, né, para o reino do céu. E os caras pagando o salário dos pastores para eles pregarem coisas agradáveis aos ouvidos, que vão justamente maquiar, né? É simplesmente esse tapete bonito, cheio de flores, colocado em cima da bosta, colocado em cima do esterco. Homens, repito nas sinfonias, sentados sobre a borra das suas fezes, e que dizem que o Senhor não vai fazer nem bem e nem mal. Então é isso aí. Então, assim, elevadas posições aí dentro das igrejas estão concedidas aos ímpios, e eles ficam aí nos registros das igrejas, mas infelizmente não estão nos registros do céu. E os modernos pecados então encobridos sobre o manto, né, do cristianismo, da santa piedade, etc. Então é o que acontece. Não tem como fugir desse tipo de realidade. Há muita gente boa dentro das igrejas? Tem sim. É sempre a minoria, mas tem. Só que até mesmo esses caras vão acabar se enchendo também de ver tanta coisa errada e vão acabar saindo. Entendeu? O próprio Jesus vai chamar, né, essas ovelhas que são dele. É para haver um só rebanho, um só pastor. Entendeu? Isso nas várias denominações religiosas. Sempre tem gente boa. Só que o problema é que o sistema é desse jeito porque o próprio Jesus falou que é assim. Sou rico e abastado, nada tenho falta, e mal sabes que és um miserável, desgraçado, sim, pobre, cego e nu. O que ele falou em relação ao período laodiceano, né, da igreja cristã, é que as datas não vão deixar enganar. No final do século XIX, finalizou ali Filadélfia, e começa o período de Laodiceia até hoje. Então, assim,
É o que acontece, uma reflexão que tem que ser feita nesse sentido. Inclusive no livro de Jeremias, né, no capítulo 4, versículo 22, fala: deveras o meu povo está louco. Quer dizer, são nécios, são estúpidos, imbecis, muitas vezes. Não vão estudar. E aí ele fala aqui, ó, já não me conhecem, são filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal e não sabem fazer o bem. Quer dizer, ele mesmo fala aqui, entendeu? Não precisa interpretar nada. Porque é o raio-x do sistema. É por isso que no finalzinho, o que sobra é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tem pessoas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pouquíssimas, né? Poucos acertam a porta estreita. E aí fica essa reflexão aqui. Tem uma série de outros textos bíblicos que daria para ler. Né? Essa questão aí de negligência, né, das igrejas em cumprir os desígnios de Deus. E simplesmente essa permissão aí desse intercâmbio de idolatria, né, no meio do povo. E todo mundo achando que é cristão, que vai ser salvo, que a igreja é verdadeira e todo esse lance. E a igreja verdadeira de Jesus, né? Os gatos pingados, né? As pessoas que estão ali seguindo vão perceber esses erros aí. Uma hora ou outra. Vão perceber esses hábitos perniciosos que muitas vezes muita gente considera até plausível, né, das igrejas por causa dessa falta de discernimento. Então aí é o que acontece, né, nas igrejas aí. Nécios tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Inclusive o próprio Jesus, né, falou que veio ao mundo, né, para juízo, a fim de que muitos que não veem vejam e aqueles que veem, né, se tornem cegos.